Olá! Hoje nós estaremos estudando produção de texto. Eu sou a professora Luceni e gostaria que vocês me acompanhassem. Vamos lá para os estudos? Produção de texto, dia 26/6/2020. Após ler o livro Coxa de Retalhos e conhecer sobre a cultura popular brasileira, escreva um caderno de produção de texto como as histórias, as receitas, os costumes da sua família são preservadas, para não serem esquecidas. Se você sabe de alguma história da sua família, como você ficou sabendo? E se seus avós ou seus pais fazem como a vovó do Felipe, que conta os fatos do passado? E como você pretende passar para os mais novos as suas histórias e seus conhecimentos que você adquire com o passar do tempo? Você já leu esse livro, A Coxa de Retalhos. E agora é a sua vez de produzir um texto. Mas antes de produzir um texto, vamos lá em algumas observações que você deve ter antes de começar o texto. Título. Sim, você deve escolher um título, criar um título para a sua história, para o seu texto. Então você criou o título, a primeira coisa que você vai pensar é: vou pular uma linha. Tem que pular uma linha para não ficar emendado o título com o texto. Então você pula uma linha. Depois vem um parágrafo. O parágrafo, você vai observar que é aquele espacinho que você deixa para começar o parágrafo. E sempre usando letra maiúscula. Sempre início de parágrafo, você vai começar a letra maiúscula. Depois, você tem que se preocupar com pontuação. Porque se você fizer uma frase e não usar uma pontuação adequada, o sentido da frase modifica totalmente, fica diferente com o que você pretendia escrever. Então vamos lá conhecer alguns pontos para você não esquecer na hora de fazer o seu texto. Pontuação. Nós temos o ponto de exclamação, usado para indicar espanto, admiração, surpresa. Temos o ponto final, indica o fim de uma frase. Sim, olha aqui no ponto de exclamação, o exemplo, chega! Olha aqui, colocou o ponto. No ponto final, colocou Maria saiu. Ponto, né? Ponto e vírgula indica uma pausa maior do que a vírgula. Exemplo, a esposa saiu mais tarde de casa. Ficou limpando o quarto. O rio está poluído. Os peixes estão mortos. Olha a vírgula aqui. Usado quando se dá uma pequena pausa separando as palavras e frases. Exemplo, era um garoto alto, magro, de 8 anos. Ponto de interrogação. Usado quando a frase indica uma pergunta. Exemplo, você viu meu lápis? Fez uma pergunta. Travessão. Usado para indicar o início da fala de um personagem. Exemplo, o que é isso, mãe? Olha, aqui teve uma fala, então usou-se o travessão. 2 pontos. Anuncia uma citação, uma enumeração, um esclarecimento. Exemplo, Descartes disse, penso, logo existo. Então, esses aqui servem para você. Ficou em dúvida? Volta o vídeo e olha aqui na pontuação. Vamos passar para a atividade. Você vai ter essa atividade para fazer de produção de texto. Mas o que eu quero que você preste bastante atenção é aqui, no roteiro. Como você vai construir o seu roteiro? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo e terceiro parágrafo. Você tem que prestar bastante atenção nos parágrafos. No primeiro parágrafo, como as histórias, as receitas e os costumes da sua família são preservados para não serem esquecidas. Então, isso aqui, você vai comentar no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você vai
escrever sobre. Você conhece alguma história de sua família? Como você ficou sabendo? Aqui no segundo parágrafo. Precisa copiar essas perguntas aqui? Não, você vai escrever respondendo. Terceiro parágrafo. Seus avós ou seus pais fazem como a vovó do Felipe, que conta os fatos do passado? E como você pretende passar para os mais novos as suas histórias e seus conhecimentos adquiridos com o passar do tempo? Você vai responder essas perguntas aqui no terceiro parágrafo. Lembrando que de um parágrafo para o outro não se pula linha. Você fez o primeiro parágrafo, você já passa para o segundo parágrafo, mas não se pula linha entre os parágrafos. E começando sempre com letra maiúscula, usando a pontuação adequada, que aí você vai ver de acordo com as suas frases. Sempre, sempre prestando bastante atenção na escrita, né, das palavras. Presta atenção quando é M, quando é N, quando você tem que colocar P, quando você colocar B. Então, essas aqui são algumas, assim, preocupações, não diria preocupações, mas observações que você tem que ter ao construir o seu texto. Então, agora é só você pegar o seu caderno de produção de texto e fazer o seu texto, construir o seu texto, a sua produção. Bom trabalho e eu tenho certeza que vai ter textos maravilhosos. Até mais, bons estudos!